Olá! Semana de muitas aprovações no plenário da Câmara, que autorizou tramitação em regime de urgência a nada menos que 20 propostas. Entre elas, duas que fazem parte do pacote fiscal anunciado pelo Ministério da Fazenda. A que busca ajustar despesas ligadas ao salário mínimo aos limites do arcabouço fiscal e a que autoriza o governo a limitar a utilização de créditos tributários em caso de déficit nas contas públicas. O primeiro projeto ajusta despesas como benefícios previdenciários, seguro-desemprego e abono salarial, que usam o salário mínimo como piso, ao arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso no ano passado. Com isso, o salário mínimo, que hoje é reajustado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais variação do PIB de 2 anos atrás, continuaria a ter ganho acima da inflação, mas limitado a um intervalo entre 0,6% e 2,5%. O segundo projeto do pacote fiscal com urgência aprovada visa aperfeiçoar o arcabouço, autorizando o governo a limitar a utilização de créditos tributários em caso de déficit nas contas públicas, como deve acontecer este ano dentro da meta fiscal, segundo previsão do Poder Executivo. Com a aprovação da urgência, os dois projetos de lei podem entrar na pauta de votações a qualquer momento. Embora o líder do governo na Câmara e autor de ambos os textos, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, garanta que o tempo de discussão das matérias será respeitado. Nós não vamos atropelar em nada a discussão do mérito das matérias. Nós vamos discutir a partir da definição por Vossa Excelência do relator. Definido o relator, nós vamos ter toda a sensibilidade política que nos é muito peculiar aqui dentro para discutir com as bancadas, discutir com todos os setores que fazem ponderações sobre o mérito da matéria. É a responsabilidade nossa, do nosso governo com o país. Não se trata de retirar direitos. Nós vamos discutir na hora certa. Já o líder da oposição na casa, deputado Felipe Barros, do PL de Roraima, aponta que as camadas sociais menos favorecidas estão sendo as mais afetadas pelas propostas do governo para corte de gastos. Esse corte de gasto é fake. Eles estão cortando, senhor presidente, povo brasileiro que nos acompanha, cortando benefícios como o BPC do povo mais pobre, estão cortando do salário mínimo, estão cortando o BPC dos deficientes. Essa é a razão pela qual a oposição orienta, senhor presidente, obstrução. Nós precisamos, sim, de uma reforma profunda, que corte despesas, que faça uma reforma administrativa séria. O que o governo, todos estão vendo, o mercado já percebeu, não quer fazer. Além dos pedidos de urgência, o plenário aprovou também diversos projetos que seguem para o Senado, como o que estabelece medidas de proteção à vítima resgatada de condição análoga à escravidão, tais como inclusão em programas sociais e no CAD único, além de prioridade na concessão de Bolsa Família. Aprovados também o projeto que estabelece o 18 de agosto como Dia Nacional da Dança Afro-Brasileira, o que declara barracas da Praia do Futuro em Fortaleza como patrimônio cultural do país e o que regulamenta o direito à portabilidade salarial. Diferente desses projetos que seguem para o Senado, o que altera limites da Serra do Itajaí, em Santa Catarina, já modificado pelos senadores e agora aprovado na Câmara, vai direto à sanção do presidente Lula. O objetivo é permitir a implantação da barragem de contenção de cheias no rio Itajaí-Mirim. A Câmara rejeitou a maior parte das emendas do Senado, a proposta que prevê medidas de proteção a juízes e integrantes do Ministério Público e torna qualificados os crimes de homicídio ou lesão corporal dolosa praticados contra membros do MP e da magistratura decorrentes do exercício da função. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, defendeu a inclusão de outras categorias profissionais no texto, como oficiais de justiça e defensores públicos. Muitos defensores já tiveram arma no rosto, já tiveram ameaçadas as suas vidas. E eles chegam sem colete à prova de bala, sem nenhuma estrutura de proteção, sem nenhuma proteção do Estado brasileiro. Na mesma condição estão os oficiais de justiça. Então, é preciso que esse plenário tenha a sensibilidade política e a sensibilidade técnica também, de que compreende minimamente a função jurisdicional do Estado, para incorporar também como função de risco permanente essa categoria. 11 das 14 emendas do Senado ao projeto foram rejeitadas e as demais ainda serão apreciadas pelos deputados em data a ser definida.
O relator, deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, justificou que a proposta surgiu a partir de mobilização da magistratura e que, segundo decisão do Colégio de Líderes, outras categorias serão incluídas futuramente em projetos específicos. Este projeto nasceu de uma luta da magistratura, a AMB, a JUF, a ANAMATRA e outros. No plenário foi incluído o Ministério Público e tão somente. O Senado ampliou muitas outras categorias, mas o projeto nasceu desta luta específica. O que foi acertado no Colégio de Líderes, vota-se pelo texto original da Câmara, assume o compromisso com essas categorias, que na tramitação dos projetos específicos delas, nós votaremos favorável, mas que este projeto serve para cumprir um acordo com a magistratura e o Ministério Público apenas. A Câmara também aprovou um projeto de decreto legislativo contendo um protocolo ao acordo de cooperação entre Brasil e China para a construção e operação de satélites de monitoramento remoto, que agora segue para o Senado. O texto prevê o lançamento do 6º satélite da série iniciada em 1994. Como das vezes anteriores, tanto o custo quanto o acesso aos dados serão compartilhados entre os dois países. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, no entanto, apontou suposta falta de soberania na escolha da China como base de operações para o desenvolvimento do satélite. Na verdade, nada tem de soberania. O texto ele entrega para a China a dependência logística, tecnológica, a montagem final, a integração e o lançamento serão todos realizados na China. Como que pode se falar em soberania, em proteção brasileira, quando toda a operação do investimento vai ser realizada na China? O custo total do projeto é de 51 milhões de dólares, cerca de 300 milhões de reais, e a previsão de lançamento do satélite é para 2028. O relator da proposta, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, explicou que a nova geração de satélites pretende melhorar o monitoramento das queimadas. Esse Cibers 6, ele está sendo desenvolvido, módulo de serviço, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E se não é lançado no Brasil, é porque, infelizmente, o governo americano não desenvolveu a base de Alcântara para lançar satélites, porque senão estaríamos lançando daqui. Na quinta-feira, a Câmara aprovou 12 propostas relacionadas à campanha 21 Dias pelo Fim da Violência contra as Mulheres, realizada entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro. Foram aprovadas diretrizes para o combate à violência contra a mulher em ambiente universitário. A proposta para que a vítima seja informada de fuga ou liberdade do agressor, a presunção absoluta de vulnerabilidade da vítima do crime de estupro de vulnerável, a tipificação do crime de violação virtual de domicílio, com pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa, a prioridade para a mulher vítima de violência na realização de exame toxicológico sempre que houver suspeita de administração de drogas sem consentimento, a concessão de guarda provisória dos filhos à mãe vítima de violência doméstica ou familiar, medidas de acolhimento e preservação da identidade de vítimas de crime contra a dignidade sexual, a criação de programa no SUS de atendimento odontológico a mulheres vítimas de agressão que comprometa a saúde bucal, criação de aplicativo de celular para atender mulheres vítimas de violência, tipificação do crime de violência processual de gênero com pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, criação do programa Voo para a Liberdade, que visa coibir o tráfico de pessoas em aeroportos e aeronaves, e a aplicação de recursos públicos em programas de prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher nos estados e municípios. A deputada Ana Paula Lima, do PT catarinense, lembrou que a luta pelos direitos das mulheres também depende do engajamento dos homens. No Brasil, legislação como a Maria da Penha e a lei do feminicídio representam marcos interessantes, importantes de enfrentamento à violência de gênero. Mas é muito bem destacar que nesses 21 dias de ativismo, que ainda estamos em pauta, até o dia 10 de dezembro, nós temos que, todos os dias, não somente nós, que somos mulheres, mas os homens também, para acabar com o fim, acabar de uma vez com a violência. Os 12 projetos agora seguem para o Senado e o resumo das aprovações desta semana no plenário da Câmara fica por aqui. Até a próxima!